Voltamos a falar sobre a CPI da Covid no Senado, que hoje recebeu o sócio-presidente da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. A empresa de Maximiano supostamente atuou como intermediária de documentos falsos entre o Ministério da Saúde e o laboratório indiano Bharat Biotech, de quem pretendiam comprar 20 milhões de doses, ao custo de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Após um longo silêncio na sessão, Maximiano passou a responder a algumas perguntas. Ele culpou uma empresa dos Emirados Árabes, sem sede no Brasil, pela fraude no documento. Então, o que Vossa Senhoria está dizendo é que quem promoveu as fraudes foi a Invixia. Sim, senhor. Só que nós temos aqui um documento da perícia do Senado Federal que chega a supor que a fraude foi cometida dentro do próprio Ministério da Saúde. Será que a Invixia, que era aquela espécie de cupido empresarial que junta as empresas para fazerem negócio, ela teria estrutura para dentro do Ministério da Saúde fraudar procuração, fraudar o termo de que nada consta, e, enfim, como teria sido isso? Invixia, que diga-se de passagem, não existe para o direito brasileiro e não existe no Brasil. Ela não existe enquanto estrangeira, não tem representante legal aqui. E quem mandou o documento, veio o documento do e-mail da Precisa. Hoje não há como fugir da responsabilidade. Esses documentos vieram da Precisa, até que se prove o contrário. A Precisa é responsável pela falsificação, não de 2, mas no mínimo de 4 documentos, porque não podemos esquecer das notas fiscais, os invoices, senador Humberto. Maximiano passou a ser confrontado pelo senador Humberto Costa e, mais uma vez, se serviu do habeas corpus do STF para se calar. A Precisa queria tanto esse contrato que ela fez muitas despesas. Por exemplo, o senhor pode me explicar por que é que a Precisa pagou R$1 milhão à Câmara de Comércio Brasil-Índia 2 dias antes de assinar o contrato com a Bharat Biotech? Eu vou ficar em silêncio, senhor senador. Fica evidente que essa Câmara, boa coisa não é, porque recebeu um dinheiro que ele não pode dizer o que foi. A honestidade da empresa também foi questionada com base em seus antecedentes. A Precisa já tinha maus antecedentes naquela venda, quando ela tinha o nome de Global, ao Ministério da Saúde, de medicamentos para doenças raras, que deu um calote de 20 milhões de reais no Ministério da Saúde, recebeu antecipadamente, por ordem do deputado que era ministro na época, Ricardo Barros, e não entregou. Então, para uma empresa assim conseguir um negócio desse, foi gente muito importante que fez essa negociação e ajudou a botar a Precisa no meio dessa história. E mesmo com o silêncio, ficou demonstrado que o interesse de Maximiano no contrato para a aquisição das vacinas era simplesmente financeiro. Precisa e Invixia esperavam receber 23 milhões de dólares em comissões com venda da Covaxin ao governo. Veja, é muito dinheiro. Isso é verdade? Vou permanecer em silêncio, senhor senador. No próximo bloco, senador apresenta ofício da Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin, que nega acordo com a empresa de Maximiano e implica ainda mais o Ministério da Saúde. É daqui a pouco. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.